Fala galera, boa tarde. Estamos aqui com mais um programa, mais um From Brasil Podcast. E lembrando, nós do From Brasil Podcast, a gente não tem a intenção nem a ideia de fazer com que você queira vir para os Estados Unidos ou para qualquer outro país de forma ilegal ou de forma legal, não importa, essa não é a nossa intenção. A nossa intenção é de apenas contar histórias de pessoas reais, do que elas fizeram, do que elas passaram para chegar até aqui e passar um pouco e contar um pouco da história delas para vocês. E hoje, mais um programa, a gente está com mais um convidado nosso aqui hoje, que é o Rogério. Rogério, obrigado pela tua presença, pela disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. E Desirê, mais uma vez com a gente aí, obrigado pela presença. Eu queria agradecer. Vamos tocando nosso programa. Espero que vocês gostem desse programa também. E não esquecendo, é claro, né? Deixa aquele like, curte, compartilha, manda para seus amigos. Quem tem a curiosidade de saber um pouquinho da nossa vida, o que a galera faz aqui, só seguir a gente aí e vambora. Então, Rogério, para começar nosso pequeno bate-papo, a gente sempre gosta de começar perguntando em relação ao Brasil, né? Porque é nosso país, foi de onde a gente saiu, e daí a gente queria te perguntar, aonde você morava lá no Brasil, pra gente poder entender, porque a gente já teve dois outros convidados que foram de locais totalmente diferentes no Brasil. Um era do Sul, um era do Rio de Janeiro. E lá no Brasil, de onde você era? Bom, primeiro eu quero agradecer por poder participar aqui com vocês, tá bom? Obrigado pelo convite. Agradece. Eu sou nascido no Paraná, no Sul, tá? Mas antes de vir para cá, eu morei 10 anos no Mato Grosso. Cuiabá. Mato Grosso? Cuiabá, Mato Grosso, capital. Porque também tem Mato Grosso do Sul? Tem. Tem Mato Grosso do Sul, né? Tem Mato Grosso do Sul. A geografia agora na cabeça. Capital do Mato Grosso do Sul é Campo Grande. É verdade. Até fiz referência naquele programa porque teve um entrevistado aqui também que ele falou que ele era de um subbairro de Campo Grande, porque no Rio de Janeiro também tem. Eu falei, tem Campo Grande e Mato Grosso do Sul, que não é o seu caso. Isso, não. Mato Grosso. Mato Grosso. Tipo assim, eu saía do Paraná para chegar a Mato Grosso, 1.600 quilômetros. Aí no meio do caminho tá Mato Grosso do Sul. Eu passava por ali, eu saía do Paraná e cortava por Mato Grosso do Sul até chegar ao Mato Grosso. E lá no Brasil nessa época, não tão lá atrás assim, mas quando o senhor já se entendia por gente, vamos dizer assim, pouco antes de você vir embora para cá, o que você fazia lá no Brasil antes? Eu era chefe de departamento pessoal de escritório de contabilidade. Eu tomava conta da departamento pessoal de algumas empresas. Aí, tipo assim, o escritório toma conta de vários departamentos pessoais de várias empresas. Eu era o chefe do departamento. Interessante. E daí, e você acha que isso, de certa forma, isso te ajudou ou te atrapalhou um pouco em relação quando você chegou aqui e viu o que você ia fazer aqui agora? Porque mexer com contabilidade no Brasil, escritório e tal, você conseguiu fazer a mesma coisa aqui ou... Não consegui porque é bem diferente, né? Outra coisa não era contabilidade em si, né? Era um escritório de contabilidade, mas era o departamento pessoal, contratação, rescisão de contrato, aviso prévio, folha de pagamento, rescisão, esse monte de coisa que eu fazia. Eu não fazia a parte da contabilidade, então eu fazia parte do departamento pessoal. Então você contratava alguém, se eles mandavam lá, você fazia preencher os documentos todos, ou mandar alguém embora, você tinha que sentar ali e fazer o cálculo da rescisão para levar pro dia de fazer o acerto lá com o camarada, você tinha que analisar a vida dele toda. Quando eu cheguei aqui, o trabalho aqui do brasileiro é trabalho braçal. Então não entrou nada a ver, na verdade, na parte do trabalho. E faz total diferença, né? Porque a vida mudou, né? Nesse sentido do trabalho. Uma das coisas que me trouxeram para cá, que eu tive em mente, não foi... eu não vim para cá com o alvo de muita gente ganhar dinheiro, construir, não. Eu vim para cá e o meu alvo, tipo assim, como cristão, eu vou me envolver com a obra de Deus. Entendeu? Então eu nunca tive o alvo aqui da América de eu vou ficar rico. Quero ficar rico e comprar uma Ferrari. Não. Nunca tive essa visão. Entendi. E daí, saiu do Brasil
chegou nos Estados Unidos, o que você buscava como... Deixa eu pensar, tipo, você era lá do Brasil, era do Mato Grosso, morava no Pará, Mato Grosso, você já veio para esse estado que a gente mora hoje, pensando por conta da tua região, qual foi o motivo que te levou a escolher Connecticut? Então, quando eu saí do Brasil e vim para cá, eu cheguei na Flórida, mas porque eu tinha amigos aqui, quer dizer, você tem um ponto de contato, você tem um apoio, amigos e familiares, então, por isso que eu vim para cá. Basicamente acho que a maioria. Porque já aconteceu comigo de pessoas me questionarem, né? Pô, lá do Brasil você é do Rio de Janeiro, por que tu foi parar em Connecticut? Por que tu não procurou Flórida, outro lugar do tipo, né? E daí você resolveu ficar em Connecticut, não testou, não quis morar na Flórida, outro lugar, mesmo depois de já estar, de certa forma, estabilizado, algo do tipo? Então, aqui na América tem muita diferença de estado para estado, né? Questão de lei, questão de trabalho, questão de quanto se paga por cada trabalho. Então, tudo isso influencia. Por exemplo, eu quero viver na Flórida, é legal, mas a Flórida é um lugar onde você ganha menos que aqui. Trabalha-se mais no sol e tal, é calor pra caramba a maioria do ano. E é um trabalho onde você encontra muita concorrência com outras pessoas de outros países, porque todo mundo quer viver ali na Flórida. Outra coisa, na Flórida você tem muito entretenimento, tem muito parque, aquilo ali para quem tem criança é para consumir um dinheiro, é assim, ó, hoje vai na Disney, amanhã vai na Universal. Cada vez que você vai indo num parque desse, vai um dinheiro. Fica próximo, né? Quando você mora um pouquinho mais longe do aqui, você se programa um pouquinho mais. Até para explicar para criança é mais fácil, né? A gente precisa de uma férias, a gente precisa e tal. Isso. Agora se mora lá, sei lá, 1-2 horas. Tem gente que mora em Orlando. Eu acho que vai muito da adaptação também, tá? Da época que veio. Eu vim para cá, são 22 anos atrás, era uma realidade totalmente diferente da realidade de hoje. 2 anos, 2001? 2001, tá? Então, tudo isso faz a diferença onde você escolhe. Aí, de uma vez que você já criou raízes, para você sair dali para outro estado e começar tudo de novo outra vez, entendeu? Então, é muito recomeço, né? Isso, é muito recomeço. Não é uma coisa que, se precisar, eu vou. Não, se precisar, você vai, você faz. Mas não é uma coisa assim, começar de novo. Aqui eu já estou estabelecido, já tenho clientela, já tenho trabalho, tenho a minha casa, meus filhos estão na escola, já sei como é que funciona o sistema, já conheço as leis. Aí vou mudar para um outro lugar e começar tudo de novo. Isso é interessante de falar, porque às vezes a visão da pessoa que tem de fora é que no estalar de dedos as coisas funcionam, né? E a visão de uma pessoa que tem filho é totalmente diferente, né? Você já colocou a escola dos filhos, já colocou, né, a estabilidade dos filhos e tal. Porque aqui na América tem, pelo menos nessa região que a gente está, né? Eu já vi 2 casos. Eu já vi gente que, não, para economizar dinheiro de aluguel, eu vou morar numa cidade onde a escola não é tão boa. É onde, às vezes, os filhos acabam sendo influenciados por pessoas que não seriam adequadas, onde se envolvem com coisas que não deveriam, e lá na frente o futuro do filho é arruinado porque o pai não quis gastar $100 a mais de aluguel ou não prestou atenção nesse detalhe. Entendi. Entendeu? Porque a visão dele era só juntar dinheiro, juntou nem tanto dinheiro assim quanto porque aqui não é fácil de juntar dinheiro, como alguns pensam que é, e o futuro do filho foi comprometido. Entendi. Entendeu? É lógico, porque se o pai trabalha muito, ele não tem tempo para estar com o filho tanto tempo quanto seria necessário. É onde às vezes a influência da escola e da rua e dos amigos vão fazer a diferença. Então quer dizer, se você está num lugar onde a escola não é muito boa e os seus filhos vão ter amizades que não vão trazer uma boa influência, o que vai acontecer? Ele pode entrar, tem mais probabilidade de entrar por um caminho que não seria bom. Quanto que se você se dedica um pouquinho mais em prestar atenção nesse detalhe, vai fazer a diferença na vida dos seus filhos depois. Perfeito. E é uma boa colocação, né? Acho que abre muito a mente, esclarece muita gente, esclarece isso para muita gente, porque acho que no último episódio nosso a gente comentou isso também, e o rapaz ele falou a mesma coisa, só que de uma forma diferente. Ele já não falou com a visão de pai, ele já falou com a visão de filho, de quem viveu isso. Porque ele falou, eu estava numa escola onde eu não aprendi inglês
Porque a maioria do pessoal falava espanhol e tinha muito jamaicano e tal, e a galera falava tudo quanto é tipo de língua, menos o inglês. Ele falou que a vida dele mudou de passaram, sei lá, 7, 8 meses, enquanto a maioria das crianças aprendiam com 3 meses, ele só foi aprender depois de 10 meses o inglês, porque mais de 7 meses, porque a escola que ele estava não forçava. E todo o restante, né? Ele falou que quando a mãe dele fez essa força e saiu para uma escola melhor, que no caso ele mudou de bairro, e a questão, ele disse isso também quando chega, que é economizar, pagar mais barato no aluguel, vai para um local, uma cidade mais ruim, né? E a galera não sabe disso às vezes, que tem essa diferença, você só pode matricular, não é isso? Aqui é assim, você só pode matricular o seu filho dentro da região que você mora, a não ser que você tenha uma ordem por causa de saúde da criança, por causa de tipo de tratamento, entendeu? Então, o que acontece se você mora, vamos dar um exemplo aqui, em New Britain, e você quer estudar o seu filho em West Hartford, você não pode matricular o seu filho em West Hartford. Eu vi casos aqui, há poucos anos atrás, que uma mulher que morava em New Britain fez ali um jeitinho, uma falcatrua, né? E colocou que ela morava no endereço de outra pessoa aqui. Só emprestou o endereço. Só emprestou o endereço. Descobriram, a mulher foi presa. Tá? Porque a ideia é você paga imposto naquela cidade, os recursos que você destina para a cidade é para aquela cidade. Se alguém não paga imposto, por exemplo, porque é que se faz essa diferença, você paga mais imposto na cidade do que outro, porque você vai pagar IPVA, né? No caso seria o imposto do seu carro, esse tipo de coisa. E quando você vai pegar, tipo assim, eu vou morar numa cidade onde é mais barato, mas vou usar o recurso onde é mais caro. Entendeu? Então a ideia do americano é você tá roubando os recursos das pessoas que moram naquela cidade. A não ser que o seu filho tenha necessidade. Aí se abre a questão da necessidade da criança, que aqui é muito importante. O que é mais importante aqui é a criança. Então, a necessidade da criança é que ela vá ser tratada melhor dentro daquela escola. Aí, por uma ordem das cidades, um acordo entre eles, a sua criança pode ir de uma escola para outra. Entendi. Que é onde acontece as escolas Charter Oak, né? Que sai de uma cidade e vai para outra. E para isso, às vezes, tem que passar por um sorteio, né? É uma loteria para pegar uma escola melhor. E todo mundo vai concorrer. Tem muito disso aí. Entendi. Interessante. E daí beleza. A última pergunta que eu tinha feito em relação a Estados Unidos e tal. E daí a gente chegou nos Estados Unidos, você bateu o pé aqui. Qual que foi a principal dificuldade que você olhou assim e falou, caramba, isso eu vou ter que adaptar, isso vai me dar uma certa dor de cabeça para eu conseguir andar? Choque cultural. Em relação ao americano. Ele pensa diferente do brasileiro. A mentalidade é diferente. A língua é outra. Eu tinha estudado inglês no Brasil. Tá? Isso é bom? Muito bom. Mas quando eu cheguei aqui, eu não tinha ouvido afinado suficiente para entender o que eles estavam falando. Porque eles falam, às vezes, muito rápido. E tem a questão de sotaque. E também tem as pessoas que aqui são contra o imigrante. Então, se você fala o inglês um pouquinho diferente do que eles são acostumados, eles olham e falam para você assim, não entendi. O que é que você está falando? Não te entendi. Então, isso tudo é um choque. Entendeu? Você, puxa, a diferença foi tão mínima. Depois que você passa a adquirir o conhecimento, a saber, a diferença foi tão mínima. Então aquela pessoa fez aquilo foi só para me prejudicar mesmo, só porque ela não estava feliz com o que eu tivesse ali, entendeu? Entendi. E isso aqui tem muito às vezes, entendeu? Gente que tipo assim, o que você está fazendo aqui? Volta pro teu país, você não sabe nem falar direito. Então, ao contrário, existe também pessoas que, poxa, vou te ajudar, arrumam uma escola para você, de inglês e tal. Se você quer, realmente, eles te ajudam. Mas tem as outras pessoas também que não têm o mesmo pensamento. Mas também é aquela situação que você falou, que cada pessoa também vem em uma época e um momento diferente. Isso. Quer dizer, há 21 anos atrás tinham bem menos brasileiros. Bem menos imigrantes. Então, não só brasileiro, né? Desculpa, isso. Mas imigrantes. A questão o que mudou hoje naquela época você recebia mais pelo seu trabalho. Você trabalhava
mais ou menos a mesma quantidade, mas por um valor maior. Entendeu? Então, hoje em dia, porque é a lei da oferta e procura, né? Porque tem muito imigrante mais gente fazendo a mesma né? coisa, o valor que você recebe se torna automaticamente menor. Entendi. Como antes, poxa vida, para arrumar pessoas para fazer certo tipo de trabalho que o americano não quer fazer, puxa, era uma dificuldade. Então eles pagavam muito bem para que as pessoas fizessem trabalhos principalmente noturno, de limpar restaurante, de limpar supermercado. A pessoa ganhava assim o dobro do que ganha hoje. Entendeu? Ou o que se pagava antes, a pessoa não precisava fazer 2, 3 trabalhos à noite para ganhar o que ela ganha hoje. Mas então entendeu? essa questão de um certo preconceito em relação ao inglês, você acha que é mais para antigamente? Hoje em dia, de repente, já normalizou um pouco mais, está um pouco mais fácil a aceitação da pessoa por ter aumentado, a aceitação dos americanos por ter aumentado essa quantidade de brasileiros na região e tal. De repente, tu acha que eles estão mais acostumados hoje? Não. Ou você acha que ainda de certa forma tem um... Tem certa forma, porque, por exemplo, um exemplo meu, tá? Eu não falo inglês assim 100% como americano, mas mais aproximado. E eu já encontrei americano que, tipo assim, entre dar o serviço para um que não fala nada de inglês e para o outro que fala inglês, se o valor que a pessoa está pedindo entre um trabalho e o outro é equiparado, automaticamente ele pega aquele que fala mais inglês. Sem dúvida nenhuma. Ontem eu estava num trabalho e a pessoa falou assim, eu tenho essa pessoa fazendo essa função, mas eu acho que eu não vou ficar com ela porque eu falo, ela não me entende. Entendeu? Comunicação. Ela não consegue entender o que eu estou falando para ela. Você não tem alguém que poderia fazer esse trabalho para mim? Então, quer dizer, a questão da língua, a barreira da língua ainda é grande. Porque, vamos dizer, a gente tem que entender também que é frustrante para alguém tentar falar para você fazer alguma coisa 1, 2, 3, 10 vezes e você não entender. Eu acho que é até compreensível por isso. Se exatamente. Para olhar com essa ótica, dá até para entender. Eu né? vou te dar um exemplo, tá? Aconteceu há mais de 10 anos atrás, mas é um exemplo para você entender. Tinha um cara que trabalhava num restaurante lavando pratos. Aqui, lavar pratos não é que nem no Brasil, que você tem que ficar esfregando. Aqui você pega os pratos, vem tudo, você passa na água, põe na máquina, aperta o botão, depois você tira os pratos lavados já secos e coloca vamos dizer assim, um cesto assim, tem os lugares dos pratos tudo e coloca lá já limpos, né? Então uma pessoa só lava prato para 4, 5, porque é tudo na máquina, né? Bom, aí tinha um cara trabalhando no restaurante e o cara chegou e falou pra ele alguma coisa dos frangos e ele veio e contou pro outro, rapaz, o cara que gosta de mim demais, olha só, vamos fazer um frango especial aí, vão deixar ali pra mim, é pra mim comer à vontade. O cara falou pra mim que é especial aquele frango pra mim comer, pra mim provar. Esse gerente gosta muito de mim. No outro dia ele foi mandado embora. Porque o gerente tinha falado que aquele frango era uma encomenda especial, que era uma receita especial que estava contado para ele ter certeza que ele, de alguma maneira, não tivesse um acidente que viesse a derrubar, né? Porque ele ia estar trabalhando do lado, ou que alguma coisa viesse danificar aquilo ali, ia ficar ali, e ele foi e comeu. Porque ele não entendeu o suficientemente inglês. E o gerente... Caramba, eu fiquei na mão. Ele entendeu que era especial, ele entendeu que era... Exatamente, mas ele não entendeu que não é para ele comer, é para ele. Não é para, era para ele cuidar para não ter nenhum acidente, para porque não podia contaminar. Ele tá mexendo com água, prato limpo, prato sujo, ia ficar em cima daquela mesa, né? Que é umas mesas grandes no restaurante, ele ia estar passando para lá e para cá, a máquina cortava na frente ali, e tipo assim, se acontecer um acidente, eu não tenho outro para substituir. A ordem dos frangos, que aqui é tudo assim, né? Uma ordem ia chegar só no outro dia ou 2 dias depois. E ele foi e comeu o frango. Caraca. Entendeu? O cara preparou ali e tal, deixou ali, só não toca, porque também tem muito disso. Fica nos restaurantes tem a preparação da comida, então a comida ela é pré-pronta, né? E às vezes ele tem uma ordem aqui, vou deixar isso aqui, não é para você
Não é como agora que, lógico, 10 anos atrás ninguém tinha essa mentalidade de ficar entregando as coisas, que vai ter alguém fazer entrega. Não, o pessoal geralmente, e aquela lá era uma ordem especial. Ele foi e comeu. Caraca. Outro dia ele ganhou as contas. E ele percebeu que o gerente não gostava tanto assim dele. Exatamente, ele entendeu as coisas erradas. E nesse ponto eu já vi muitas coisas, isso aqui foi só um exemplo, eu já vi muitas coisas acontecerem. E uma coisa relativamente pequena, imagina o que isso pode gerar, né? Uma falta de informação dessa, de repente, num outro trabalho, uma outra situação, pode gerar um acidente. Exatamente. Porque falta de informação, de comunicação. Eu já trabalhei com pessoas que a pessoa vai lá e fala uma coisa pra ele e ele entende outra. Aí ele falou pra mim fazer isso. Não foi isso que ele falou pra você fazer, não. É outra coisa. É pra você não fazer. Ou pra você, não é pra você colocar ali, é pra você não colocar ali. Isso vem porque a cultura é diferente, você fala uma outra língua, entendeu? E se você chega aqui, não, eu vou fazer, algumas vezes dá certo, mas já aconteceu de dar errado, entendeu? Entender a coisa errada, e é onde a pessoa perde o trabalho. Aí entra a questão do estresse. Puxa, agora eu não tenho trabalho, eu tenho que procurar outro trabalho de novo. Como é que eu vou pagar o meu aluguel? Como é que eu vou comprar comida? Entendeu? Puxa, comprei um carro. A América é tão fácil comprar o carro. Se você é americano, você paga isso aqui de juros no carro. Se você não é americano, você paga isso aqui de juros no carro. Então tudo isso faz diferença. Você não tem crédito aqui. A questão do brasileiro, a questão do crédito no Brasil, eu não sei agora, mas quando eu saí é totalmente diferente de crédito aqui. No Brasil, quando eu saí do Brasil, se você tem muita dívida e seu nome está lá no Serasa e você não está pagando, isso não... Aqui na América não, você tem muita dívida, ok, mas você paga tudo em dia, pode confiar nele que ele paga. É um bom pagador. É um bom pagador, vende mais para ele, entendeu? É aí que a questão do crédito vai pelos pontos, né? Mas de qualquer forma o cara consegue. Consegue, mas aí é a diferença entre você pagar 2, 3, 4% e pagar 18, 20%, né? Vai ter que trabalhar um pouquinho mais, né? Vai te custar mais caro, né? Você bota aí num veículo aí de 30 mil, você põe aí quanto mais você vai pagar. De 2 para 18%. Anual, né? Anual. E tá, a gente falou bastante aqui do inglês, né, em relação à língua que pode fazer, mas você pode contar pra gente um pouco do que te ajudou? Porque eu acho interessante falar, porque a galera de casa dá uma olhada, tem isso na cabeça. Tá, e como é que eu faço então? Porque você falou pra gente que tinha uma noção de inglês, estudava, e quando chegou aqui teve aquele choque, se assustou. Teve o choque e tipo assim, ou eles falavam muito rápido e eu não entendia, ou eu falava e alguns deles não entendiam. Então o que eu fiz? Eu comprei um filme de comédia americano, com americanos falando, e eu assisti aquele mesmo filme 100 vezes no mínimo. Literalmente. Tá? Era um filme que eu gostava, mas quando eu comecei a assistir o filme, eu não entendia absolutamente nada que eles falavam, porque falavam muito rápido. Tá? Era um filme de comédia e eles falavam gíria no meio, e puxa vida, o que esse cara tá falando? Entendeu? Depois eu comecei a ver o filme com as letrinhas embaixo, caption aqui, né? Que vai falando, vai aparecendo, então você vai lendo. Então aí você vai pegando as palavras. Não, ele realmente falou isso. Não, ele não falou o que eu entendi. O meu ouvido captou uma coisa, mas porque não está afinado o suficiente para entender o que ele está falando. Porque eles cortam palavras, na verdade, ele fala I am not, ain't. Aí quer dizer, você tem que entender o que ele estava falando. Tem de contração. Aí depois eu tirei as letrinhas. Aí continuei vendo o filme e tal, até que eu pude sentar e ver o filme e dar risada da piada, porque eu entendi, entendeu? Agora eu posso dar risada, porque agora eu entendi. Então isso afinou o meu ouvido, assistindo 2 horas do mesmo filme, com diferentes situações, com diferentes pessoas falando, umas falavam mais gírias, outras falavam menos gírias, então você vai entendendo, né? Você acha que uma pessoa que não tem nada de inglês, absolutamente nada, começar a ouvir e assistir
filmes, no caso, né? Podcast, consegue aprender inglês, ou porque você já tinha uma noção de estrutura da língua vinda do Brasil? Consegue. É mais difícil, óbvio, mas consegue. Porque você tinha uma noção dessa estrutura, isso, consegue. né? Mas aí é que tá, você não pode ficar em cima de uma coisa só, né? Eu vou ficar só nisso. Eu já tinha a parte, uma estrutura. E outra, eu não fiquei só nisso. Eu fui atrás do vocabulário, né? Uhum. O que é que dizer aquela palavra ali? Por que ele fez aquela contração naquela frase? Então, o filme foi aonde eu afinei meus ouvidos e peguei um novo vocabulário. Mas eu ia ainda também atrás de saber o que era aquela palavra. Por que ele usou aquele pronome, entendeu? E outra coisa, a gente começou a trabalhar, aí você começa a associar, né? O americano vai falando perto de você. Quando eu cheguei aqui, eu trabalhava com... Era 1 ou 2 brasileiros no lugar que eu trabalhava, mas 50 era americano. Então você está escutando fácil, eles conversar, entendeu? Você tá mais fácil em uma parte, né? Porque aí eles vêm falar com você, puxa, o que ele falou? É mais fácil em relação a para quem quer aprender a língua. Isso. Aí você tá vai mais afinando. Exposto, né? Você tá mais exposto, então não quer dizer que você só pegar o filme, só pegar a música, que eu acho que música é até mais difícil, vai ser o suficiente, né? Mas é o acúmulo das outras coisas tudo. É você juntar uma coisa com outra, é você estudar o vocabulário, é você estudar a pronúncia, é você ver como eles falam, entendeu? Porque tem sotaque também muda muita coisa. Tem pessoa que fala muito rápido e faz muita contração nas palavras, então, afinal, o negócio do ouvido é muito importante. E o filme me ajudou muito com isso. Legal. E alguma outra coisa que você, quando chegou aqui, te fez... te deu alguma certa dificuldade além da língua? Não sei... A forma de lidar com as coisas, alguma outra barreira, assim, você consegue dizer pra gente algo? Cara, quando a gente fala de choque cultural, a gente fala uma coisa ampla, um pouco mais né? abrangente. Além da língua. Deixa eu te contar uma coisa curiosa. Eu cheguei aqui e não consegui abrir a torneira. Primeiro dia na América eu não consegui abrir a torneira. Porque no Brasil, você vira pra cá, você vira pra lá. Pronto, fechou. Na América, eu vi o negócio, cadê o negócio de virar? Tem a torneira aqui, mas onde é que eu ligo ela? Ninguém me explicou que era em cima dela aquele negócio. Tudo bem. Vira pra lá, vira pra cá, não sai água, porque você vira pra lá, vira pra cá, mas você tem que levantar. Levantar pra depois... Então eu fiquei ali pelejando, não muito tempo, uns 10 minutos, pra descobrir como é que ligava a torneira. Não muito tempo, uns 10 Não. minutos. Aí você liga a torneira, uma água fervendo. Como é que eu vou tomar banho? Como é que eu vou lavar o rosto com essa água fervendo desse jeito? Aí você começa a mexer e descobre, não, a água fica fria do outro lado. Entendeu? Você sabe o que eu tô falando, né? Então, aquilo ali pra mim foi um choque, porque no primeiro dia que eu cheguei aqui, não sabia ligar uma torneira. Que isso? Entendeu? Tudo bem, agora eu vou tomar banho de banheira. Nunca tomei banho de banheira depois de grande. Eu vou tomar um banho de banheira aqui. Ótimo. Liga a banheira, consegui já ligar a banheira, já sai água. Já consegui temperar a água. Como é que eu fecho pra água não sair? Vou embora. O que eu fiz? Eu botei o calcanhar no ralo ali e deixei a banheira encher, porque eu não conseguia entender como é que em cima da torneira tinha um... Vale ressaltar que não tinha YouTube nessa época. Não existia YouTube. Pra colocar lá como? Não tinha YouTube. A internet era limitada. Você não tinha. Eu tava dentro de um hotel, eu não tinha como acessar e ligar pra ninguém. Eu cheguei, eu não tinha um celular. Tinha que aprender na raça. Não, são outras épocas. Entendeu? Então, quer dizer, épocas. como é que faz pra... Então foi tudo isso aí, ok. E agora? Aí... Locomoção, como é que eu vou de um lugar para o outro? Aprender o sistema. Não tinha Uber, não existia Uber, entendeu? Era táxi, ok, para onde você vai? Agora você tem que falar para onde você vai. Cara, é verdade, porque hoje Entendeu? em dia... Não tinha translator. Exato, não tinha translator. Você nenhum. coloca, você dá até pro cara ouvir. Você fala em português, bota pro cara ouvir o não áudio. tinha nada disso, não. Caraca. Entendeu? Então era na raça mesmo, tipo assim, se você não fala, dá uma de mudo, porque mudo também se comunica. E não tinha GPS também. Não. Como você sabia que o homem tava te levando pro lugar certo? GPS não tinha.
Se o cara pegasse você no meio da cidade e ficar rodando aí só pra comer o seu dinheiro, ele comia tudo, você não tinha ideia. Entendeu? Então... É porque pode parecer que não, às vezes a galera de casa que tá vendo pensa que não tem tanta diferença assim. Cara, tem um monte de coisinha pequena que é muito diferente do Brasil, né? Aqui. Você vai no mercado. Se você não sabe ler inglês, você corre o risco comum. Não aconteceu comigo, mas eu vi pessoas aqui contando naquela época que comeu comida de gato pensando que era atum. Uau. Porque aqui a latinha de atum é igual a latinha da comida do gato. Via lá um peixinho desenhado, pô, vou comer um atum, não tinha nada. Porque no Brasil tem o gatinho ou o cachorrinho na frente. Sim, mas aí é que tá. Hoje, nessa época que nós vivemos, você tem isso diferenciado dentro do mercado. Sim, naquela época não tinha. Setor entendeu? ali, Gente que De comprou... repente foi até por isso que colocaram no... gente que verdade, comprou vinho. erro. Não, vou tomar um vinho hoje. Comprou o vinho, chegou em casa, colocou no copo, vou tomar o vinho e tal. Salgado. Vinagre? Não, era vinho para cozinhar. Vinho para cozinhar aqui vem salgado. Você ainda não viu no mercado? Não. Pois é. Mas lá você vai comprar um vinho, tem o vinho de cozinhar, vinho para cozinhar. Era salgado o vinho. Porque já é para flambar ali. Exatamente. Para dar um temperinho diferente. Né? Exatamente porque que era salgado, eu não tenho ideia, que eu não sou cozinheiro, mas eu vi o vinho salgado. Tem a diferença. Entendeu a diferença? Então, outra coisa, hoje no mercado você encontra arroz brasileiro, você encontra feijão brasileiro. No Stop Shop até Guaraná Antártica eu já vi. Pois é, Guaraná Antártica, isso. Uhum. Naquela época não tinha nada disso. Comida americana. Caraca. Entendeu? O máximo uma então, comida de fato, hispana. É um choque cultural mesmo, exatamente. Né? Você muda de fato a sua vida inteira. Felipe, pra gente comer um churrasco, não era que nem hoje você vai ali na esquina, ali no restaurante e come um churrasco. Era 2 horas de viagem para você ir ou até Boston, até Nova York para comer um churrasco. Só tinha churrascaria brasileira lá. Não tinha açougue brasileiro. O corte da carne americana é diferente do corte da carne brasileira. Eles cortam a carne de maneira... Você vai chegar num mercado americano, você não acha uma picanha, você não acha um contrafilé. Que hoje em dia já até acha. Hoje em dia já até acha, mas naquela época não. É. Então você vai fazer o quê? Você comprava uma carne, você pensava que era uma coisa, ela era dura. Caraca. É o que a gente entendeu? sempre fala, volta a ser um bebê num corpo de adulto. Exatamente. Né? Você tem que reaprender tudo. Exatamente. Então todo esse processo a gente passa, é lógico, se vira, sobrevive, você aprende a comer diferente, você aprende a comer a comida deles e tal. Você ia num restaurante, você pedia as coisas, você pensava que era uma coisa, era outra. E esse tipo de coisa, de uma certa forma, dá vontade de desistir? Olha, cara, depende. Toda hora um troço desse eu vou embora. Para algumas pessoas sim, mas eu nunca tive vontade de desistir por causa disso. Eu sempre, tipo assim, aprendi a dar risada de mim mesmo. Entendeu? Acho que leva até uma certa uma facilidade melhor, né? Você... saber, puxa, que borrada, como é que eu fui fazer? Eu pedi um café e veio outra coisa, né? Fui no McDonald's, pedi uma coisa. Algumas coisas a gente aprende, pega a malandragem. Então você vai lá no McDonald's, lá não dá pra você fazer mudanças, que nem hoje a gente faz, coloca isso, não coloca aquilo e tal. Não. É o número 2 ou o número 3, é isso que eu... Aí você... Eu não gosto de comer McDonald's, enjoei, de tanto que já comeu, porque você não sabia ir para outro lugar pedir uma outra opção. Entendeu? Só pediu o número. Só pediu o número. Aí eles te davam o número, você comia. Poxa, isso aqui eu consigo comer. Entendeu? E o choque também cultural, vamos lá, barbecue. Hoje talvez tem barbecue no Brasil. Tem. Quando eu cheguei aqui, não tinha. Eu nunca tinha comido uma carne doce. No Brasil, até meio que moda hoje, muita hamburgueria, muito lugar isso. barbecue. Mas 22 anos atrás eu cheguei aqui, eu nunca imaginei comer uma carne doce. Ou você comprar uma latinha de feijão e vem aqui cozido, põe na panela, esquentar, quando você vai provar, ele é doce. Tem que tomar mais cuidado. Milho, ervilha. Não, tudo doce. Pepino. Esses dias eu fui, não foi? Muito tempo, um ano atrás, eu fui no mercado, eu vou pegar uma conserva de pepino, passei a mão e não prestei atenção. Quando eu abri e botei na boca, doce. Aí que eu fui olhar, puxa vida. Uma das coisas que mais me assustou foi a primeira vez que eu provei o milho de espiga doce. Aquilo ali eu fiquei encucado, como? O que os caras
Plantaram o quê? Com açúcar na hora de plantar o troço? Porque não é possível. O milho de espiga doce. O da lata dá até pra entender. Botou ali um açúcar, adicionou e tal. E né? aí você descobriu que o da lata não tinha açúcar, né? Era o milho mesmo. Descobri que o da lata era doce porque o milho é doce. É doce. Aí, a não ser que você procure lá o que vem dizendo que é com salgado. Isso. Aí, ok. Você pega o paladar mais parecido com o nosso. Isso. Mas é engraçado até porque a pessoa aprender. E aí, a gente acaba acostumando com isso. É igual você falou, há 20 anos atrás você não imaginava comer coisa adocicada. Hoje fica normal no nosso paladar. O tempo inteiro a gente tá comendo isso. Aí é que tá, você se adaptou à cultura. É verdade. Entendeu? E fora que quando entra no mercado, você quer comprar um milho. Tem milhões de milho. Como é que você vai saber qual é o salgado? Só lendo. Só lendo. É verdade. Aí entra... Então tudo isso faz diferença. Então a cultura em si mudou muita coisa. E a gente aprendeu a se adaptar. Questão do GPS mesmo que a gente estava falando. Quando eu cheguei aqui não tinha GPS. Você tem que aprender a ler o mapa. A gente até estava conversando mais cedo falando sobre isso, porque no Brasil teve essa época também, mas queira não queira não, sei lá, 100% é a sua língua, é o seu país, é o bairro, a cidade onde você mora. E para ler mapa num local que não é o seu país, você... Não é a sua língua. Não é a sua língua. Agora presta atenção a outra coisa. A gente tem aqui a highway. Freeway. Você não tem a freeway. Pelo menos onde eu vim não tinha freeway. Tava começando na época de 2001. Não tinha freeway. Tinha uma perimetral que fazia a volta na cidade. Aqui a freeway corta para todo quanto é lado. Você entra ali, de repente você vê 4 saídas, cada uma para um lado. Primeira vez que eu fui para Nova York, eu quase que enlouqueci dirigindo. Porque eu ia assim no mapa, tá? Naquela época saiu aquele, acho que era o MapQuest, que você colocava na internet, eu quero daqui para tal lugar, aí ele imprimia para você as direções. Caraca! Tá? Acho que eu nem sei o que é isso. É MapQuest, ele imprimia, você vai pegar essa highway, você vai entrar nessa saída, você dirigia, tinha que ter o piloto e o copiloto, né? Porque você tá dirigindo ali na... você tá dirigindo a highway, você sabe como é que é a highway, você tá aqui, você bobeia, os caminhões tá passando tudo do seu lado, aqueles carros correndo e tal. Você fica ali, a polícia logo te para, né? Aí, imigrante. A polícia te para. Você não fala a língua. Uma Dutra com 10 saídas ao mesmo tempo. Exatamente. Não sabe pra onde vai. Então, eu tava dirigindo assim e olhava Nova York aqui. Nova York lá. Qual que eu vou? Tá? Aí parava na beira da highway algumas vezes e checava. Não, ó, tem que entrar em tal saída. E isso que eu já tinha experiência de lidar com um mapa dentro da cidade, entendeu? De uma cidade para outra, pertinho. Mas, tipo assim, 2 horas de viagem são o quê? Daqui a Nova York é quase 100 milhas, mais ou menos. E você... 100 milhas. E você vai até lá, entendeu? Só daqui pra ali, acho que, sei lá, a gente tem a opção da Rota 15, 84, 91, 95. Isso. Todas elas, tipo assim... claro que são caminhos diferentes, exatamente. Mas todas elas, se você quiser ir, você vai pra Nova York por elas. Então, pode pela 15, 84, 80... Porra. Então você pega aqui, pega 84, mas chega lá na frente, 84 acaba. Você tem que sair. Aí você tem que sair e passar pra outra rota. No nosso caso, 684. 684. Aí você tá na 684, aparece um monte de rotas. Só Mill River. Aí você tem que achar qual que é. Não, eu vou na Hudson Parkway. Não consigo nem imaginar. Tá, entrou na Hudson Parkway, qual que eu vou sair? Aí começa a ter um monte de saída. E aqui tem aquela história. Se você não prestar atenção, você tá no além, de repente ela vira saída, né? É verdade. A hora que vê, você tá saindo da highway. Assim, e agora? A direita do nada, a pista vira saída. Exatamente, verdade. Entendeu? Tudo isso a gente vai aprendendo com experiência. Tá? Aí você, puxa, vai virar saída, eu tenho que sair daqui. Tem um caminhão do seu lado aqui, com 2 carretas, passando com aquele que puxa 2, né? E agora, você não pode diminuir porque tem um cara correndo atrás de você. Você vai ter que sair. Tem limite de velocidade mínima. Tá? Você não pode rodar menos, você não pode parar no meio da rua que vai vir um cara, vai te matar ali, passar por cima de você. Você tem que sair. Ok, eu saí. E quando você sai numa rota? Pra voltar. Não tem ninguém recalculando pra você. Não tem recalculando. Hoje em dia é fácil, recalcula ali tudo. Agora eu tô com um MapQuest que diz pra mim entrar naquela saída. Eu errei a saída. Eu saí antes. Já era. Aonde que eu tô indo? É verdade. Cara, é uma loucura. O GPS hoje, e na época que eu comecei com o GPS, que saiu o GPS, eu comprei um. Da Delore. O aparelhinho, aparelhinho, né? assim, conectava no laptop. Cara, fui pra Nova York. Cheguei no centro de Nova York, esse negócio sumia, perdia.
Não tinha o que tem hoje, entendeu? Ele se perdia. Eu, para sair de um ponto para Nova York, para ir numa cidade satélite, vamos dizer assim, Astoria, eu passei pelo mesmo lugar 5 vezes. Caraca. Era um toll. Toda vez que eu passava, eu tinha que pagar. Pagava. Eu fiquei com toda a raiva que eu joguei tudo pra janela. Joguei laptop com DeLorean, tudo pra janela. Ficou no loop, rodando ali no mesmo. Eu fiquei literalmente no loop, porque o GPS recalculava, ok, é pra voltar. Porque Nova York tem muito prédio, tem muita highway, tem muita entrada parecida. A tecnologia na época não era tão avançada, então... Exatamente. Os sinais de celular, de GPS... Então, naquela época que você chegou, você sofria pra caramba. E legal também é que vocês mesmos começaram a falar aí que tem uma questão do choque cultural, falar de milha, que no Brasil é quilometragem, né? As unidades. Exatamente. As unidades de medida. As highways que vocês estão citando, tudo com numeração, e no Brasil é tudo nome. É verdade. Né? Avenida Lacerda, não sei o quê. E outra rodovia. coisa, aqui toda cidade tem uma Main Street. Toda cidade tem uma Main Street. É verdade. Os nomes das ruas são iguais. Só tem que saber de que Main Street você tá falando. E aí tem, né? South Main Street, North Main Street, East Main Street, West Main Street. Qual? É tudo Main Street. É verdade. Entendeu? É. Então tudo isso... Faz parte hoje, aí do... o GPS fez uma grande diferença para quem chega hoje. Hoje você vai lá, compra um telefone celular, você tem um GPS na mão. Acabou. E mesmo Naquela assim, época, eu perdi umas 2 vezes para ir para Nova York já. Naquela época Chega você lá no tinha que meio. comprar o telefone e o GPS. Entendeu? Detalhe, o GPS não falava. Não, hoje está muito mastigado. Entendeu? Então, por Muito mais que o mastigado. imigrante sinta a ainda diferença... assim, uau, que diferença que fez. Eu não tenho que pegar mais aquele mapa do tamanho dessa mesa e abrir para mim, antes de eu sair para um lugar, fazer um apontamento, vamos dizer assim. A marcação. Eu tenho que marcar, pegar minhas notas. Isso ajudou muito para você aprender como andar dentro da cidade, tá? Mas você sofre. Eu, na época, fazia entrega de pizza para um restaurante aqui da cidade aqui. Hoje já fechou, o dono até já faleceu. Mas era tipo assim, se você soubesse a rota, você fazia com 5 minutos. Eu não sabia. Eu estava levando meia hora para fazer. Caraca. Aí o que acontecia? Tinha 3 entregas para mim fazer, eu ganhava comissão. Eu perdi 2 porque eu levei muito tempo para outra. Aí outra pessoa vinha e pegava. Caraca. Entendeu? Hoje você não passa por isso pelo GPS. Mas aquela época, muito mais difícil. Nessas horas, tecnologia... Então, foi o que eu tava falando, né? O imigrante hoje chega com suas dificuldades, né? Óbvio, como qualquer outro imigrante passa, por conta da cultura, da língua, mas antigamente era bem pior, né? Era bem pior. Bem pior. Hoje a gente tem muita coisa mastigada. Não, muito. Hoje você tem um mercadinho brasileiro aqui, onde você vai ali e compra. Deu saudade de comer do vai lá Brasil e tal. Não tinha existido isso, não. Ou vai, ou vai. Ou vai. Essa da rota em relação à segurança, né? Eu sempre gosto de perguntar isso porque cada um do Brasil, né? A gente encontra de vez em quando alguém da mesma cidade e tal, mas a maioria das pessoas, cada um vem de um lugar diferente no Brasil. Então, acho legal tocar nesse assunto para as pessoas poderem ver a diferença, a percepção de cada um em relação à segurança, né? Em relação à segurança aqui, para a cidade que você morava, ou até no Brasil no modo geral, mesmo sendo mais antigamente, você percebeu muita diferença assim que você chegou? Muita diferença. Em relação à segurança? Bom, quando eu cheguei aqui, as leis eram mais rígidas que hoje. Tá? Muita coisa mudou em relação à lei. Por exemplo, se alguém entrasse na casa de outra pessoa aqui para roubar qualquer coisa e dentro da casa tivesse alguém, aquela pessoa cometesse um crime de reação ali, deu um tiro, acertou em alguém, ela pegava a pena de morte. Caraca. Tá? Nesse estado aqui, pena de morte. Mudou depois a legislação, depois do passar dos anos, mas era assim. Então era uma legislação muito rígida. Tá? É lógico que hoje ainda existe, você encontra muita pessoa honesta, a cultura do americano é assim,
Não é aquela cultura, eu achei uma carteira, o que tem dentro dela é meu. Cultura brasileira não. Achei uma carteira de quem que é essa carteira. Tudo que tem aqui é dele, eu tenho que entregar para ele. Ia no correio, entregava a carteira, a pessoa procurou, ia lá, achado, desaperdido, tá aqui, sua carteira foi encontrada, você olhava dentro, o dinheiro estava todo dentro. Ninguém pegou. A ideia é que eu achei algo seu, não faz aquilo meu. Entendeu? Então, essa mentalidade muitos americanos ainda têm. Tá? Mas era muito mais rígido, porque se você pegasse alguma coisa de alguém, mesmo depois de você achar e descobrisse que você pegou, você estava cometendo um crime. Caraca. Entendeu? Uma outra coisa que eu não sei se mudou na legislação, mas o pensamento americano é: se você está vendo alguém em dificuldade, que aquela pessoa está correndo risco de vida, e você não ajudar, e aquela pessoa sofrer um dano, e você não ajudou, você é criminoso por isso. Só por não ter prestado... Para você não ter prestado ajuda, mesmo que você não tenha nada a ver com isso. Não ter sido você que fez qualquer pessoa. Não, exatamente. Tipo assim, eu tô vendo alguém ali pendurado ali, e eu... Não quer dizer que eu tenha que fazer. Eu tô vendo alguém afogando ou pendurado numa árvore, que aí eu tenho a obrigação de chamar a polícia ou chamar os bombeiros para ajudar aquela pessoa. Se eu ignorei a necessidade daquela pessoa e deixei ela cair e morreu, e eu fui o culpado daquilo acontecer, eu vou responder por isso. Então, isso aí no Brasil não existe, né? Então, a cultura é totalmente diferente nessa parte. Você tem a responsabilidade de cuidar do bem-estar do seu próximo. Se ele está numa necessidade que ele vai vir a sofrer um dano, você tem a obrigação de certa forma. É obrigação de ajudar. sua. Não quer dizer, o cara está afogando, mas eu não sei nadar. Ok? Você não precisa saber nadar. Você só tem que saber chamar. Ligando. Você só tem que saber chamar 911. Se o socorro não chegou a tempo, mas você chamou. Exatamente. Outra coisa, depois que saiu o telefone celular, que eles localizam onde que você está, você não precisa nem falar inglês. Você chamou pela localização do seu pela telefone, localização, eles vinham. Tá? E a segurança, assim, você vê as polícias parando essas pessoas na rua. Pelo menos da onde eu vim, na época que eu vim, você não via a polícia parando alguém na rua. Você via, de repente você está dirigindo aqui, a sua licença está vencida. A polícia para você no meio da rua e guincha seu carro. Você via isso em blitz no Brasil. Aqui é normal, a polícia está passando ali, vocês estão parados checando a placa de todo mundo. Parou, que está com registrante vencida. Registrante vencida, descobriu alguma coisa, está com uma luz queimada, eles te param. Ok. Tudo bem, você parece coisa de filme, exatamente, mas é verdade. Mas é porque os filmes são feitos aqui, né? Então é coisa de filme porque é assim. Porque às vezes a pessoa pensa que é exagero de filme, não é? Não é. Porque filme brasileiro, por exemplo, tem muita coisa que você vê no filme que é só ficção, né? Exatamente. Mas aqui parou o carro ali atrás, ok, sua luz está queimada. Deixa eu ver sua licença de dirigir, sua carteira de motorista. Não tenho. Você não tem licença por quê? Porque como que você está dirigindo sem licença? Tem a questão do seguro também, né? Todo carro tem que ter seguro. Eu quero ver sua licença, seu seguro. O carro tem esse seguro. Então você vai ter que descer e o seu carro vai ser guinchado. E daí, e esses procedimentos você enxerga como algo bom, que traz segurança? Claro que traz segurança. Porque, por exemplo, se você está dirigindo um carro que não tem seguro e você bate em alguém, que aquela pessoa está pagando o seguro dela, mas você não está pagando, quem que vai arcar com o prejuízo? Questão cultural. Todo mundo aqui, todo carro tem que ter seguro. É obrigatório. Um resguarda o outro. Exatamente, um resguarda o outro. Aí o que acontece? Esse cara aqui não sabe dirigir, vive batendo o carro. Prejudica um aqui, prejudica outro ali, prejudica outro lá. O seguro dele vai pagando, até que fala o seguinte: o seu seguro não é mais $100, o seu seguro agora é $500. Por quê? Porque você teve muito acidente. Aumenta a quantidade. Mas então vai aprender a dirigir. Senão tu tem um preço para pagar por isso, né? Exatamente. Então tudo isso vai fazer diferença, entendeu? Muda a mentalidade da pessoa. Como a gente tocou... Isso impacta na sociedade ao todo, né? Você faz a sua parte, ele faz a dele. Isso. E a outra coisa, você você tem a segurança
de que se você precisa da polícia, eles vão agir, porque eles estão agindo na rua. Entendeu? O policial tem alguns racistas? Tem, como em todo lugar do mundo tem. Mas ele vai chegar na sua casa, vai checar se tem alguma coisa acontecendo. Um exemplo, tá? Não aconteceu nada. Mas o meu filho pequeno, quando ele estava pequeno, 1 ano de idade, naquela época ainda tinha telefone de linha, hoje ninguém mais usa, pouca gente, né, que usa telefone de linha, todo mundo tem celular. Mas ele pegou o telefone e a gente estava se arrumando para ir à igreja, descuidou dele 1 minuto, ele pegou o telefone e começou a apertar os botãozinhos. Apertou um monte de uns 50 números. Mas os primeiros números que ele apertou foi 911. E mais 50 números. 2 minutos depois, tem alguém batendo na porta. Era a polícia. Nós viemos checar que alguém da sua casa ligou para nós. Tá tudo bem? Tá, tudo bem. Podemos checar? Como Pode. explica isso? Não, explicar. Foi o menino que estava brincando com o telefone. Mas já então, falava inglês. Já falando inglês. Fica Já falando inglês. Fica um pouquinho mais fácil. Né? Exatamente, né? Apesar que hoje tem muito policial hispano, que aí você consegue, né? Mas naquela época não. Aí ele olha, entra na casa, é seu filho? Tá tudo bem. Nós dois, no caso, tava tudo já se arrumado para ir para a igreja, tava quase saindo, entendeu? Então, mas levou quanto tempo? De 3 a 5 minutos. Para chegar uma viatura de polícia Para chegar uma viatura, exatamente. Caraca. Entendeu? Então isso faz a diferença. É aquilo, não precisa nem falar. Né? Exatamente. Eles vão ver. Ainda que você ligou e falou, tá tudo bem, tá bom. Desliga o telefone. Mas vai checar. Vão checar. Já aconteceu comigo outra vez dentro da igreja. Meu telefone no bolso. E não travei o telefone, ele chamou 911. Caramba! A polícia chegou dentro da igreja. Meu telefone já ligou também porque os telefones novos tem negócio de emergência. De emergência. De emergência, que ele liga sozinho. Você apertou 2 botões, colocou no bolso ali, apertou os 2 botões, ele já chama. Já chama emergência. É emergência. Caramba! Entendeu? Eles chegam lá, ok, tá tudo bem? Foi lá na igreja? 2 policiais chegaram lá na igreja. Nós estamos procurando aqui, aí ele botou lá, ligou. Aí ele pegou o telefone dele e ligou. O meu tocou, ele olhou, o cara ele que atendeu, é ele que ligou. Entendeu? Ele sabe a linha, o número, sabe tudinho. Entendeu? Aí ele fala assim, Então isso traz segurança. Tá? É verdade. Porque você sabe que se você realmente tiver uma emergência, você vai ser atendido. Mas também traz outra coisa. Se você pensar que você vai aprontar, você tem muito mais chance de ser pego. Tá? Então, quer dizer, se a pessoa quer usar de malandragem, você tem muitos recursos para te pegar aqui. Tá? E eu já vi várias vezes policiais à paisana. Tá? Uma outra coisa interessante que aconteceu comigo na Highway. Eu tinha comprado um carro, não era um carro novo, era um carro usado, e eu não tinha atentado pelo fato de que ele não estava marcando a gasolina corretamente. O marcador de gasolina o marcador estava ruim. Então eu pensei que eu tinha gasolina e de repente o carro que eu tava acabou a gasolina. Morreu. E eu tava na rua e acabei de sair. Não foi 2 minutos. Meu filho tava atrás, ele tinha uns 2 anos de idade, parou uma viatura da polícia que não estava marcado, que era a viatura da polícia. Desceu de lá um oficial da polícia do estado. O que está acontecendo? Falei, não sei, acho que acabou a gasolina, não está marcado. Tá bom. 2 minutos depois chegou outra viatura. E eles me ajudaram a conseguir gasolina para o carro e seguir adiante. Entendeu? Mas isso é normal. Parou seu carro na highway, a polícia para atrás de você. A maioria das vezes. Eles vão checar a sua carteira, eles vão checar seu seguro. Aqui é uma vez expressa, então por que Exatamente. parou, né? Por que você parou? Eles sabem que emergências podem acontecer. Sabem que você pode ter. Mas a questão é que você não pode... não sei se você já viu aqui quando você vai entrar na freeway, na highway, tem uma plaquinha, não pode andar a pé ali. Não pode andar a pé, bicicleta, aquelas mopeds. Não pode. Você só tem que ser veículo registrado, habilitado para andar dentro daquela velocidade. Tá? Porque se você tá andando a pé e um cara tá num caminhão,
e ele não te vê, ele passa em cima de você mesmo. Ou se o seu carro parar no meio, você tem grande chance de vir um caminhão, porque a maioria do trânsito é bem grande, mesmo. É bem expresso, é rápido, e não tem ninguém andando devagar. É verdade. Tá todo mundo andando a 65 milhas. Quanto que é? 110. Acho que é 90, 100. Por 65 deve dar uns 110 por aí. Entendeu? Então, 120. eu paro um carro pequeno rápido, mas vai parar um caminhão carregado. Na verdade, teve uma vez, eu gosto bastante de comprar coisa na internet, no marketplace, né? Eu fui comprar uma câmera com a Andréia e daí eu marquei com a menina, era até aqui perto, na Cedric ali. Aí marquei com ela e ela me deu o endereço e eu parei em frente da casa dela, só que na rua, não entrei no driveway. Parei ali, só liguei o alerta para esperar a menina sair com a câmera e pagar e tal e ir embora. Sem exagero, em 3 minutos que eu tava com o carro parado, parou uma viatura de polícia, porque eu parei na rua e liguei o alerta. Aí parou uma viatura de polícia, ele nem chegou a parar atrás, ele parou do meu lado, eu baixei a janela e ele perguntou: você tá precisando de alguma ajuda? Aconteceu alguma coisa? Eu falei: não, só marquei com uma pessoa para pregar uma câmera e tal. Ele: então ok e tal, deu boa tarde e tal, e foi embora. E de fato, se você não tem, igual você falou, quem tá agindo com uma certa malandragem, quer fazer coisa errada, tudo bem. Mas quem não quer, você se sente protegido, né? A Andréia, uma das segundas experiências que a gente teve também em relação à segurança aqui, foi quando a gente voltando de casa de amigos, por volta de meia-noite, meia-noite e 40, eu parei no sinal vermelho. Aí a Andréia olhou pra minha cara assim, regalou um olho. Aí eu falei: o que foi, bem? Ela: Felipe, são meia-noite e 40, tu tá parado no sinal vermelho. Aí eu falei: é verdade. Aí ela chega e ficou com o olho cheio de lágrima, porque da onde a gente vinha, a gente não parava no sinal vermelho essa hora. É perigoso, né? E daí você para, é normal a gente fazer esse tipo de coisa, né? Então traz pra gente segurança. E nesse gancho de segurança, uma coisa acho que vem meio que de mão dada quando a gente sempre fala de segurança, saúde e escola. Tu consegue falar pra gente também um pouquinho sobre isso em relação à escola? Não que... Sim. Eu não sei se você, na época que você veio, você falou que já trabalhava no Brasil e tal, não deve ter chegado a estudar aqui. Mas como você tem filho aqui, pros seus filhos, o que você percebeu em relação à educação, diferença, comparando aqui com o Brasil? Tá. Posso contar uma experiência pequena sobre segurança? Sim, claro. No Brasil tem muita gente que começa a mexer com mulheres na rua, né? Engraçadinho, que vai falando coisinha pra mulheres. A minha esposa... Eu estava de mudança de uma casa para outra e a minha esposa foi no posto de gasolina comprar um café pra gente. Tava o pessoal trabalhando e tal, tava frio, vamos lá comprar um café. Aí ela falou: eu vou lá comprar um café. E ela entrou no posto de gasolina e desceu, a gente tem aquela lojinha lá, foi até ali no Cumberland. Quando ela entrou, alguém falou uma palavra, mexeu com ela. Ela não sabia falar inglês suficiente. Ela não entendeu o que a pessoa falou. Mas atrás dela vinha 2 policiais entrando para pegar café. Quando eles olharam aquela pessoa, falaram assim: o que foi que você falou para ela? Repete. Repete o que você falou para ela. Não falei nada. Você falou, eu escutei. Aí ele chamou minha esposa e alguém do posto que falava espanhol traduziu para ela. Ajudar. Você quer que eu leve ele preso agora? Por ter te desrespeitado? Caramba. Minha esposa falou, me assustou, né? Não, tá tudo bem e tal. Ela foi, pegou o café dela, foi pro carro, os 2 policiais quase que escoltaram ela, não oficialmente, mas do posto até em casa, seguiram ela para ter certeza que estava tudo bem. Caramba. E se ela quisesse botar aquele cara na cadeia, ela tinha prova. Porque aqui você não pode falar certas coisas que você fala no Brasil. Você não pode ir na rua mexer com a mulher ou chamar ela disso ou daquilo. Você tem que respeitar a outra pessoa como você gostaria de ser respeitado. Isso é legal até comentar, porque assim, a visão que muita gente tem do Brasil, daqui, né, é que os Estados Unidos, claro, é um país desenvolvido, então que ele está muito mais avançado em muitos assuntos. E parece que é uma bagunça, mas não chega a ser. Ele está avançado, sim, mas dentro de leis e diretrizes que as pessoas respeitam. Né? Não é porque é aberto para muitos assuntos que ele vai deixar de desrespeitar outras classes, por exemplo, a mulher. Exatamente. Né? Exatamente. Então também tem a segurança para a mulher. Né? Exatamente, segurança para a mulher. Nesse caso, né? Poxa, minha esposa chegou em casa Legal. assustada, contando o que aconteceu.
porque o cara falou uma coisa pra ela que ela nem entendeu, ela nem prestou atenção, que ela tava pensando no café, que ela ia pegar e tal. E o cara veio do lado, o posto é grande, veio do lado e falou uma coisa, só que ele não sabia que tinha 2 policiais entrando na mesma hora pra pegar café também. Né? Porque é uma coisa normal aqui, o policial vai no posto, como todo mundo, pegar um café, abastecer o carro e tal. E pegou ele falando aquilo. E que deixa, de certa forma, te deixa tranquilo. Exatamente. Sua esposa ou seus filhos estão andando por um local que tem proteção. Exatamente. Que tipo assim, você tem uma filha, você tem um filho, você tem uma esposa, aconteceu alguma coisa e tem, puxa, tá voltando, tá fazendo... Cara, você fazer caminhada aqui na meio da noite, meia-noite, não é algo fora do normal. Tá? A pessoa trabalha o dia todo, trabalha num horário que é diferente dos outros, e ela vai só o horário que ela tem que fazer uma caminhada, às vezes está estressada, quer fazer espairecer a cabeça e sai para caminhar meia-noite. E tá tudo bem. Porque se alguém fizer alguma coisa contra ela, a lei é rígida. Sabe que vai ter punição, né? Não vai ter? Vai ter. Não é o céu. Não, vai, claro, sempre vai existir. Vai existir aquele mal intencionado e tal, mas tem muito mais segurança. Tá? A gente comentou até acho que no programa passado, que a maldade está dentro do ser humano, né? Então, não é que os Estados Unidos vai impedir de acontecer alguma coisa, mas a maldade existe dentro do coração humano. Exatamente. Agora as leis existem para isso, né? Exatamente. Pra agora dar falando segurança. de educação. A gente já falou da escola, cada um tem seu distrito dentro da cidade, né? E ainda assim dentro da cidade há repartições. A educação aqui é muito boa, tá? Esse meu primeiro filho, ele tem um problema de autismo. Quando foi descoberto, as psicólogas vinham em casa 3 vezes por semana, 2 psicólogas. Quando ele chegou à idade de 3 anos, aí tem um programa aqui que se chama Do Nascimento aos 3 anos, que é onde que cuida. Essa pessoa, essas 2 psicólogas acharam qual a escola que ele deveria estar dentro do distrito e ele foi encaminhado para aquela escola, onde ele tinha dentro da escola todo o tratamento e terapia que ele precisava para desenvolver-se de uma maneira mais normal. Tá? É lógico que ele enfrentou bullying, tá? Crianças, porque criança também... Tem umas crianças que, vamos dizer assim, quase todas as crianças são más, o coração do homem em si é mau. Então, ele enfrentou por isso, mas a escola sempre ajudou. Entendeu? A escola fazia com que as outras crianças entendessem a situação dele, explicava o porquê, trazendo a educação para a criança do porquê daquela situação. Então, se tornou uma parte muito boa. Então, a escola... Aqui é um horário, não sei como está agora no Brasil. Na minha época você estudava de manhã, de tarde ou à noite. Aqui a criança vai para a escola de manhã, 8h30 da manhã, sai da escola 2h30, 3 horas da tarde. Então lá ele tem café da manhã, ele tem almoço. Quase que integral, né? Quase que integral. Quase que integral, entendeu? E ele tem o apoio dos professores e tal. No caso dele, porque ele era... Aqui eles falam special needs, né? Uma criança que precisa de cuidado especial. Até uma enfermeira dentro da sala dele, por um período de tempo onde ele precisava, ele teve. Caramba! E só para ficar claro o período, seu filho tem quantos anos hoje? 19. 19... Então isso 15, 16 anos atrás? Essa época da escola mais ou menos? Então, só pra gente deixar claro que não é uma coisa de agora, né? Desde antes, né? Porque o senhor falou que ele tem autismo, então de repente a galera fica pensando que isso é coisa de agora, modinha e tal, e não é. A galera sempre teve uma preocupação aqui com as crianças, não é coisa de agora, né? Porque a ideia é a seguinte, se você abandona uma criança nesse estado, o que ela vai se tornar? Ela vai se tornar um adulto dependente da sociedade. Se você investe numa criança assim... O que ela vai se tornar? Ela vai se tornar um adulto que vai ter as suas dificuldades, tá? Dependendo do caso, ela vai ser mais difícil a vida para ela, mas ele vai conseguir sobreviver sem estar dependendo tanto do Estado, de outras pessoas, entendeu? Vai ter uma certa dependência. Exatamente. O que vai trazer para ele também uma satisfação. Sim. Qualidade de vida. Uma qualidade de vida. Sim, sim. Entendeu? Tudo isso vai fazer diferença lá na frente. Então...
Ao passo que se você abandona aquela criança, não dá o cuidado necessário, aquela pessoa vai ser uma pessoa que não vai viver feliz por causa da maneira que vai viver e vai trazer dificuldades para a sociedade em si. Perfeito. Então é uma pessoa ajudando a outra que lá na frente todo mundo vai ganhar. Exato. É interessante. Os seus 2 filhos? 2 filhos. Os seus 2 filhos nasceram aqui. Os 2 filhos nasceram aqui. E a diferença entre o seu filho autista para o outro filho que não é autista, você sentiu alguma coisa em relação à educação, a diferença para os dois? Ou todos os dois tiveram as mesmas oportunidades dentro da escola? Teve alguma diferenciação a não ser esse cuidado a mais com a criança que era autista? Os 2 tiveram a mesma possibilidade. Cada caso foi analisado diferente. Então, um tinha mais serviços da escola, psicólogos, terapeutas dentro da escola do que o outro. Então, automaticamente, esse aqui teve que ser nessa escola. Esse aqui já não teve mais, ele pôde ir para outra escola. Ah, sim. Entendeu? Então, ele não houve necessidade de estar. Lógico que se na época a gente mudou de uma casa para outra, o outro já estava maior, 6 anos de diferença um para o outro. Então, não era a mesma escola jamais, porque, né, cada escola é uma faixa etária. Tem aí o primário, o médio e o high school, né? Já tinha trocado Já tinha trocado, entendeu? De fases. Então, o que aconteceu, ele teve um desenvolvimento normal, um tratamento normal como as outras crianças, nenhuma diferença. E teve todo o suporte, né? Todo o suporte que ele necessitava. Porque isso dentro da escola, pelo menos no Brasil, né? É uma dificuldade grande que os pais encontram para colocar os seus filhos, né, dentro da sociedade em si. Ah, sim. No Brasil é mais... Aqui não, até porque a gente nem tomou vantagem de tanta coisa que tinha, porque a vida do imigrante aqui não é como a vida do americano, né? A gente trabalha muito mais, a gente tem que correr muito mais, porque não ganha como o americano ganha, muitas vezes, né? E eles tinham, assim, todo mês tinha reunião na escola para todos os pais com filho com certas dificuldades. Então, você não tinha o tempo de estar lá todo mês. Porque o horário deles é o seguinte, 7 horas da noite você pode ir. Às vezes 7 horas da noite você estava trabalhando ainda. Aí não tinha como você ir. Mas mesmo assim, eles adaptavam a situação e tal. E a criança não era prejudicada. Tudo pro bem. Tudo pro bem da criança. Tá? O importante aqui é a criança. Primeiro a criança, depois a mulher, depois o cachorro, o gato, entendeu? O homem vai estar lá no fim da fila. O homem tem direito de trabalhar e se manter calado. Exatamente. Por enquanto. E em relação à saúde, para as crianças e no geral para vocês também, tem muita diferença? Tem. Antigamente isso foi mais difícil do que para hoje em dia? Você acha que hoje está mais fácil? Não, ainda é difícil a saúde aqui. Porque a saúde aqui é um comércio. É um business. Então, o que acontece? Para as crianças que são americanas, dependendo do seu estado financeiro, você consegue encaixar eles no seguro do governo. Ou paga uma taxa pequena, ou às vezes nem paga nada, e ela tem todo o auxílio do dentista, ela tem todo o auxílio do médico e tal. Mas para quem não é americano, você tem que pagar tudo. Aí você tem um problema de saúde, você tem que ir na emergência, você vai pagar $3.000, $4.000, $5.000 para ficar lá 2 horas sentado, sem fazer nada, esperando um médico. Então, nessa parte, se torna difícil para o imigrante. Tá? E tem muita gente que tenta dar um nó aqui, dar um nó ali e tal, se aproveita de uma situação aqui, se aproveita da situação ali. Para alguns se dão bem, para outros não tão bem assim. Entendeu? E aí quando muita gente quer ir embora, não, eu vou embora, eu deixo para trás uma dívida aí de milhares de dólares. Porque se acontecer alguma coisa grave, não tem para onde correr, né? Exatamente. Tem de fazer. Então a saúde aqui é um país capitalista, é um business. A sua saúde se torna um business. Você vai comprar um remédio, você tem que ter receita. Né? E para você ter, aí você vai comprar aquele remédio, o valor daquele remédio é exorbitante. Tipo assim, vai comprar uma caixa de comprimidos, custa $500. Uma caixa de comprimido, dependendo do problema que você tem.
Então, $500 aqui por mês só em um remédio, quantas horas você tem que trabalhar para pagar aqueles $500? Tá? Então, quando você está jovem, você tem saúde, que não tem que ir no médico muitas vezes, é uma situação. Mas vai chegando a idade, vai chegando o desgaste, desculpa. O desgaste físico, porque o trabalho aqui físico é muito grande, se torna mais difícil. Tá? Pessoa de certa idade aqui que precisa, pessoa que tem problema crônico de diabetes, por exemplo. Problema crônico, meu filho também é diabético. Então, problema crônico que ele precisa tomar um remédio controlado. Ele não tem uma receita, ele precisa ir no médico. Aquele médico, para ele, aquela pessoa ir no médico é um business. Então, ele não vai direto no especialista. Não. Ele vai para um clínico geral e o clínico geral vai caminhar ele para o especialista. Onde vai querer uma nova bateria de exames para depois dar o remédio para ele. Aquela pessoa precisa tomar aquele remédio todo dia. Nem precisava, vamos dizer assim, né? Exatamente. Já sabe o histórico. Exatamente. Mas eles não vão pegar aqui uma receita em português de um médico que eles não conhecem, que não é nem registrado aqui. Muitas vezes a pessoa vai sofrer, já vi gente passar meses sem tomar o remédio que ele tinha que tomar e às vezes quase morrer por causa dessa burocracia, porque a sua saúde é um negócio. Tem alguns casos que a pessoa consegue ter, mas eu já vi casos de a pessoa desesperada colocar aí, por favor, alguém que tem insulina em casa. Eu tô com uma criança aqui e ela não tem insulina, eu não consigo comprar, ou ela tem insulina, mas eu não tenho agulha. E aqui não se vende agulha sem receita. Tem alguém que tem uma agulha sobrando para poder dar insulina pro meu filho? É coisa entendeu? Que... São dificuldades, são coisas assim que acontece que a gente não imagina, não sabe. Pesado, né? Então, quer dizer, graças a Deus eu sou abençoado, meus filhos terem nascido aqui dentro dessa necessidade, até hoje eles estão cobertos. Espero em Deus que continue assim, tá? Mas eu tenho em mim a preocupação de que meu filho está com 19 anos, 21 anos, pode ser que eles tirem o seguro dele. Tá? É lógico que ele, como americano, ele vai ter outros recursos. Mas aconteceu de uma vez eu sair de férias daqui e levar a insulina errada. Porque tem a insulina do dia e a insulina da noite. Quem é diabético entende isso. No caso dele, que é diabetes tipo 1, e eu levei a insulina errada. Chegou lá, puxa, e agora eu tenho que comprar um vidro de insulina. Eu estou num estado para outro, aquele estado não pega o seguro dele. Porque é desse estado. Você teve que cobrir o valor. Um vidrinho de insulina foi $360 para uma semana. Caraca. Isso porque eu consegui entrar em contato com o médico e o médico enviou pela internet, que já tinha a receita para lá. Porque se fosse uma época que não tinha internet e eu não tinha receita, ele ia ficar sem insulina. Nem ia conseguir comprar. Não ia conseguir comprar. Ou eu tinha que pagar um outro médico para fazer um outro exame, para comprovar que ele era diabético, para poder dar insulina para ele. O que custaria aí uma visita no médico hoje, o mais barato, $150, $200. Fora o exame. Então a parte da saúde aqui é bem difícil. Eles não rejeitam de te atender num horário de emergência. Você vai ter que pagar. Mas você vai ter que pagar. Você não tem nem que mostrar o dinheiro na hora. A sua vida é importante, mas você vai assumir uma dívida. Entendeu? E eu já vi casos aqui de pessoas que sofreram um acidente, não tinha seguro porque não estava registrado, ficou com uma dívida de $100, $150 mil. Como paga? Então, complicado. saúde, segurança é ótimo, educação é ótimo, saúde, a sua vida é um business. Então, quem puder prevenir, né? Exatamente. Com boa alimentação, com Exatamente. atividade física. Isso. Faz por onde, porque... E pegando o gancho que você falou aí dentro da saúde de capitalismo, pegando esse gancho, você consegue exemplificar pra gente ou falar, né? Porque a primeira coisa que se vê em filme, o que todo mundo fala, o que a galera sempre comenta é: eu vou viver o sonho americano. Tu consegue explicar pra gente, exemplificar ou a sua concepção de sonho americano pra você em relação... Pra mim eu tenho uma visão um pouco diferente de muita gente, né? Primeiro porque pra mim o sonho americano é uma ilusão. Para você sonhar o sonho americano, você tem que abrir mão de muita coisa. Por exemplo, a sua família.
seus pais. Você sofre muito aqui a ausência dos pais e da família. Saudade, né? É a saudade, tá? É o fato de você, às vezes, querer sair do país para um casamento de um irmão, mas você não pode. Porque se você sair, você não pode voltar. Entendeu? Se você não tem os documentos. Seu pai está doente. Você sabe que, às vezes, corre risco de vida, você não pode ir lá ver ele. Ou se você ir, você vai deixar tudo aqui. Então, essa parte, o dinheiro não paga. Entendeu? Como é que você vai pagar pelos últimos momentos que você podia ter com a sua mãe e não pôde? Então, isso, você pode pensar que dinheiro é tudo e você destrói a sua família por causa do dinheiro. Porque há certas profissões aqui que a pessoa trabalha como um animal para ganhar o dinheiro dia e noite, não tem tempo com a família e acaba perdendo o filho, acaba perdendo a esposa ou o esposo, acaba perdendo o casamento por causa do dinheiro. E para mim isso não vale a pena. Dinheiro, na minha visão, o dinheiro não é tudo. Então você nunca tira férias porque você tem que juntar dinheiro. Tem gente que mora aqui nessa cidade há 5, 6 anos, nunca parou um final de semana para ir a Boston ou para ir a Nova York, para gastar um tempo com a família, para conhecer outro lugar, porque só está pensando no dinheiro. Juntando dinheiro. Aí depois o filho entra nas drogas, ou a filha entra nas drogas e acaba se perdendo. O que valeu aquele dinheiro todo? Tá? Então, na minha experiência, eu já vi muitas famílias serem destruídas aqui, porque não conseguiram entender que às vezes aqui a mulher ganha mais dinheiro do que o homem. Por quê? Trabalhar limpando casa ganha dinheiro toda semana. Trabalhar na construção ganha mais, mas fica 4 meses parado. Aí esses 4 meses parado, a mulher está ganhando, o homem não está ganhando. Ela não tem, a família não tem essa concepção. E o que acontece? A mulher acha que está ganhando, que pode, né, prevalecer em cima do homem. Ou o homem, nem que a mulher não está se prevalecendo, mas o homem se sente assim. Aí é onde acontecem os conflitos, as dificuldades, não tem o apoio da família, porque está tudo no Brasil. Ali a pouco a família se destrói. Tá? Então, para mim, isso não tem preço. Tá? Então, é lógico que a gente vai passar por essas dificuldades, vai passar por momentos difíceis, mas tem que haver uma compreensão, tem que haver um entendimento dessa situação. Porque hoje um está em cima, o outro está embaixo, é que tem que entender que os dois são um. É uma equipe, né? É uma equipe. Tem hora que um vai estar melhor do que o outro, mas não deixou de ser um. Tá? E aí, por certas situações, viver de aparências, tá? A pessoa nunca teve a oportunidade, mas vai ali e gasta $5.000 em uma bolsa. Porque tem um logo na bolsa. Entendeu? E depois sofre dentro de casa porque não conseguiu pagar o gás. Entendeu? Porque aqui, você sabe, a conta não para de chegar. Aqui você tem que pagar o seu gás em dia, tem que pagar a sua luz em dia, o seu aluguel. Então, tudo isso. E outra coisa, a pessoa pensa assim, não, hoje eu estou ganhando $1.000 toda semana na construção, então eu posso gastar esse dinheiro. Aí você gasta mais do que você pode. Quando chega o inverno, que você não consegue ganhar nada, você não tem aquele dinheiro para cobrir a despesa porque você gastou com outra coisa. Tá? Tudo isso no conceito de família. Quando a pessoa é solteira, se torna mais fácil. De idealizar algumas coisas que não tinha. Exatamente e tal. Mas outra coisa também, vai morar numa casa que mora 20 pessoas junto. Vai morar num quarto, né? Mora num quarto dormindo com 3, 4 pessoas. Eu já vi casas aqui que morava naquela época, agora talvez não tenha mais, 30 pessoas numa casa de 3 quartos. Tipo assim, dormia 4, 5 na sala, dormia 3, 4 num quarto. Então o que acontece? Um valor do aluguel que é caro, vamos dizer assim, de $2.000, se divide por quantidade de pessoa, fica, né?
É isso, uma casa de veraneio? Então, mas as pessoas viviam assim, muita gente fazia porque isso. o que acontece? Um trabalha de dia, outro trabalha de noite. Sim. Entendeu? Então, enquanto um ia trabalhar, a cama dele estava vazia, o outro ia dormir naquela cama enquanto o outro trabalhava. Então saía, entendeu? E aí trabalha de quanto? Segunda a segunda. Aqui não é que nem Brasil, não tem feriado toda hora que tem, toda semana, todo mês. Aqui é 2 feriados que se fecham as coisas, a maioria das coisas, no ano, 2, no máximo 3. Você fala isso de 30 pessoas solteiras. Solteiras, é isso que eu tô falando. Mas às vezes até entra um casal junto. Sem filhos. Sem filhos. Mas aí a hora que você passa com filhos, aí a realidade é outra. Entendeu? A hora que você passa para casal que quer ter a sua intimidade, ter a sua privacidade, já é outro. Tem que ser entendeu? em outro lugar e tal. Então existem situações de estado para estado, tudo isso muda, né? Ou da maneira que a pessoa vive, tudo isso faz uma diferença. Tem pessoas que não vivem muito bem. Juntei tanto dinheiro. O que você comeu? Miojo, o mês inteiro. Porque se programou para aquilo. Entendeu? Mas por quanto tempo você vai viver daquela maneira? Entendeu? Então tem que pesar, botar na balança se de fato vale a pena. Exatamente. Eu já vi pessoas que juntou dinheiro aqui, viveu aqui, mas a vida dele era miojo, nunca ia para lugar nenhum, não visitava lugar nenhum, só trabalhando. Acabou com a saúde, voltou pro Brasil, 6 meses depois morreu. É o que a gente estava falando de cuidar da saúde, né? Exatamente. Quem puder. Porque daí não é vida, você não está vivendo em outro país, você não está morando em outro país. Exatamente. Você fazer uma situação por um tempo, mas não pode viver assim. Agora tem uma coisa, né? Uma vez que você provou da segurança que você tem aqui, do estilo de vida que você pode viver, para você voltar já não é tão fácil. Então você acha que, a grosso modo, então foi isso que você conquistou aqui, de em relação às coisas que o país te permite fazer, como segurança, educação para os seus filhos e tal. Acho que a maior conquista, porque eu falei sobre o som americano, que já puxa para um lado mais capitalista. Não, eu tenho muito dinheiro, eu gosto de carrões e tal. Não é o que você, não é a sua visão por conta da sua família e tal. Então acho que a maior conquista mesmo é essa segurança, o que você pode oferecer para a tua família. Exatamente. Exatamente. Tipo assim, não vivemos uma vida de milionários, mas a gente vive uma vida confortável, tá? Você pode ir num restaurante uma vez na semana, ou quem sabe uma vez a cada 15 dias, dependendo de onde você vai, você tem um veículo que te leva para cima e para baixo, você tá tranquilo, confortável, novo, entendeu? Tudo essas possibilidades. O seu filho estuda numa boa escola, você mora numa casa boa, entendeu? Então o estilo de vida é esse, ao passo que às vezes a pessoa eu quero só fazer pelo Brasil, ela vai ter que viver num patamar diferente, entendeu? Não quer dizer que ela não vai poder fazer, mas é que ela já vai pensar 2 vezes antes de ir de um restaurante e gastar com a comida no restaurante, se ela pode comer uma coisa ali em casa, um miojo e tal, entendeu? Já não vou mais sair, porque eu tenho que dormir, porque eu tenho 3 trabalhos, entendeu? E eu trabalho de manhã, tarde, de noite, e aí isso acontece. É bom porque a gente está falando, a gente veio aqui desde 20 anos atrás até os dias atuais e você está falando pra gente que esse tipo de coisa continua acontecendo. Continua acontecendo. E outra coisa também, você já não ganha mais como você ganhava 20 anos atrás. Entendeu? Então, além disso tudo, tem a questão por causa da lei, da oferta e procura, entendeu? Hoje tem muito mais imigrantes. Aí a pessoa começa a ter que tirar coisas, igual você está falando. Exatamente. Se alimentar mal, tirar coisa, viver pior, em locais piores e tal. Para tentar fazer disso tudo. Agora, pra gente basicamente encerrar o nosso papo, uma pergunta que eu gosto sempre de fechar com ela, é que se você tem vontade de voltar pro Brasil. Eu não tenho vontade. Eu tenho saudade dos meus familiares. E eu vejo que no futuro eu vou ter a necessidade de voltar para o Brasil por causa dos meus pais. Entendeu? Então isso eu vejo. É lógico que se a lei mudar, se mudar a situação do país e tal, isso pode mudar, né? Mas dizer assim, eu tenho vontade, morro de vontade de voltar para o Brasil, não por causa do aspecto da segurança e da economia. Entendeu? Mas a falta dos familiares é muito grande. Entendeu? A falta dos irmãos, do pai, da mãe, isso aí é muito difícil. Né? Das raízes. É lógico que você lembra de muita coisa, o que você fazia no Brasil e tal,
o estilo que você vivia lá no Brasil é diferente daqui, tudo. Mas essas coisas você põe na balança, puxa vida, talvez eu não precise estar tanto em festa, mas aqui eu tenho segurança. Entendeu? Não é aquela história que, puxa, eu tô ali, não posso ter um tênis diferente porque alguém vai querer me roubar na rua. Me levar o meu tênis na rua. Ou por causa do meu veículo, que eu consegui... Pode perder a vida. Eu posso perder a vida. Então, isso pesa muito, tá? Para quem vive aqui. Mas tem as dificuldades? São muitas. É impossível? Não. Tem muita gente aqui. Muitos se dão bem, outros se dão mal. Entendeu? Muitos querem ficar, outros querem ir embora. Pouco tempo atrás, 2, 3 meses, teve gente que ficou aqui 2 meses, não aguentou, vou embora do Brasil, não é essa a vida que eu quero. E levou consigo uma dívida daquilo que tinha investido para chegar até aqui. Então, tudo isso faz diferença. Mas o meu caso eu tenho vontade de ir para o Brasil, ver meus amigos, ver minha família e cuidar dos meus pais. Mas meus filhos estão aqui. Eles vivem aqui. O coração está dividido. O coração está dividido. Entendeu? A sua vida está feita aqui. Né? Exatamente. É o seu lugar. 20 anos, 21 anos. 22 anos. 22 anos. Então faz uma diferença muito grande, mas é pesaroso. O coração aperta. Você fala com a mãe e ele aperta aqui. Aí você pensa, mas o filho e aperta lá. Então, nem todo mundo... Porque eu sei que se eu pegar meu filho daqui e levar para o Brasil, ele não vai ter os recursos que ele tem aqui. Sim. Que no caso dele, ele precisa. Entendeu? Então, é a briga entre a razão e o coração. Exatamente. Bastante luta. Então é isso. Queria te agradecer, Rogério, mais uma vez pela tua disposição, pelo tempo que você teve com a gente aí. Espero que esse programa esteja indo pro ar em breve. Vocês curtam com a gente aí. É um bate-papo legal, né? Um bate-papo bacana. Prazer assim, foi todo meu. Porque é diferente, né? É diferente, não adianta. A nossa ideia é exatamente essa. Passar algo que as pessoas consigam ver com outra ótica. Né? Porque quando às vezes você faz uma pesquisa hoje no YouTube e coloca lá como é morar num lugar tal, só estão te entregando o que uma pessoa fala. Né? O que a gente está querendo trazer aqui é exatamente pessoas diferentes, que pensam diferente, que agem diferente, que tiveram experiências totalmente diferentes uma da outra, né? Para estar trazendo um pouquinho pra gente a sua versão de Estados Unidos, né? Então é isso, acho que papo bacana, produtivo. Obrigado mais uma vez pela... Prazer foi todo meu, espero contribuir aí com o seu programa e também para quem está assistindo, quem está aí participando Tenho certeza que sim. Dessa oportunidade. Obrigada. Obrigado mais uma vez, até a próxima, galera. Fui!